Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Rock Aviation. Hoje teremos o Papos da Aviação com um convidado que é conhecido de todo mundo. Ele aparece bastante lá no canal Asa do comandante Bob e ele é nascido em Campinas, ele é formado em jornalismo, ele trabalhou na Varig, na KLM, na British Airways. Hoje é consultor nos Estados Unidos, lá em Atlanta, Georgia. Ele é instrutor da IATA, instrutor internacional da IATA, e nos finais de semana ele é capelão lá no aeroporto de Atlanta, capelão voluntário. Peter Biondi, seja bem-vindo ao canal. Rodrigo, um prazer estar aqui, muito gostoso achar alguém para poder conversar de aviação, né? Você sabe como é que é? A gente de aviação é difícil achar gente que gosta desse assunto como a gente gosta, né? Então é sempre uma alegria poder falar desse assunto aqui. Um prazer estar aqui. É verdade, muito obrigado. Peter, conta um pouquinho de você. Você é de Campinas, estudou em Campinas e se formou em jornalismo lá em Campinas? Exatamente. Eu cresci em Campinas e Campinas não tem praia, né? Ir no aeroporto é a grande atividade, né? Na época era a grande atividade da cidade. Então era comum os pais levarem os filhos para ver avião, né? E eu tinha um vizinho que trabalhava na Panam, tive um vizinho que trabalhou na Swissair, um primo que trabalhou na Alitalia, uma tia que trabalhou na Air France. Então sempre ligado nessas coisas de aviação, né? E com 12, 13 anos eu já pegava ônibus sozinho, ia para o aeroporto lá de Viracopos, né? A sua paixão por aviação começou com que idade? Acho que mais ou menos 12, 13 anos, quando eu comecei a pegar ônibus e poder ir sozinho para o aeroporto. A minha família viajava também, cada 2 anos. Meus pais são italianos, né? E iam para a Europa a cada 2 anos. Então, era comum a gente ir no aeroporto ou para levar alguém ou para receber alguém, ou a própria família, né? Sempre, dificilmente passava 2, 3 meses sem ter alguém chegando. Eu sou da época que a gente ia no aeroporto esperar as pessoas, sabe? Era muito Sim. gostoso, assim, ou ia levar alguém no aeroporto, e alguém ia embarcar e, assim, 20 amigos falar tchau, assim, né? Sim, Então, essa era a minha época, assim, do aeroporto, que a gente ia no aeroporto, né? era um evento, né? Um evento familiar, né? Exato, todo mundo ia no aeroporto falar tchau. Era uma atividade social ir no aeroporto falar tchau para as pessoas. Então, eu cresci nesse ambiente, né? E mais tarde eu fui morar na Europa também, tudo. E quando eu tinha que escolher o que fazer na faculdade, eu fiz um ano de pedagogia, não era muito o que eu gostava. Daí eu resolvi fazer jornalismo. A minha intenção inicial era escrever sobre aviação, né? E um professor meu até deu a oportunidade de escrever um pouco para o Correio Popular de Campinas, escrevi algumas matérias na época, tudo, né? Mas depois acabei ficando mais na aviação e menos no jornalismo. Aí você se formou em jornalismo na PUC. Exatamente. E eu escrevi para o Caderno de Turismo, uma época lá. Um dos meus professores era o editor do Caderno de Turismo do maior jornal lá da área. E eu comecei a escrever algumas coisas sobre aviação quando eu comecei a escrever. Mas foi isso mesmo, daí que eu comecei. E o primeiro emprego na aviação, como é que foi? Então, foi muito interessante porque eu estava morando na Europa e, embora meus pais eram italianos, tinham direito a ter passaporte italiano, eu nunca tirei o passaporte, né? Mas eu sou registrado desde nascença lá no consulado, tudo. Então, eu estava morando na Europa, falei, eu vou para o Brasil para tirar meu passaporte italiano, eu vou voltar aqui para a Europa, né? Daí, quando eu voltei, comecei a reencontrar os amigos, e daí eu gostava muito de aviação, que eu estava morando na França, minha tia morava perto do aeroporto de Orly, né? Toda vez eu parava lá, ficava vendo o avião, né? E daí eu voltei para o Brasil, daí eu estava pensando, falei, encontrei os amigos, fiquei com os amigos, falei, puxa, será que era melhor fazer faculdade no Brasil, que é mais barato do que tentar estudar na Europa? Daí uma amiga minha, que ela gostava bastante de mim, ela não queria que eu voltasse para a Europa, ela falou assim, olha, minha mãe é amiga da gerente da Varig, vou falar com ela, tudo, né? Daí ela foi e marcou uma entrevista para mim, sem eu saber, meio de surpresa, assim, né? E foi engraçado que eu lia muito timetable, eu tinha decorado o timetable da Varig. Quando eu fui para a entrevista, eu sabia todos os voos. A gerente ficou tão impressionada, ela falou, tem gente que trabalha aqui há 10 anos, não sabe dessas coisas, né? Daí ela me contratou, fui trabalhar em Viracopos, na Varig de Viracopos, trabalhei lá, e fazia, às vezes, os voos da madrugada, tinha o correio, à noite tinha o correio noturno, né?
Correio aeronoturno, né? Fazia muitos voos do Correio Noturno, trabalhava de madrugada e ia para a faculdade de manhã cedo, né? E Foi lá que eu comecei, foi muito gostoso Viracopos. a função lá na Varig era É agente de aeroporto que agente de fazia aeroporto. balanceamento, atendia passageiros, você Tá. fazia de tudo. Mas lá era gostoso, que você conhecia todo mundo, você aprendia com os mecânicos, aprendia com o pessoal da rampa, aprendia com o Dove, conversava com os pilotos, né? Então acho que era gostoso, que era um aeroporto pequeno, você aprendia com todo mundo, né? Então foi muito Eu, gostoso. eu fico imaginando o êxtase em entrar na Varig, né? Em poder fazer parte do mundo da aviação, uma vez que você já era um grande aficionado pela aviação. Você sabe que na minha segunda semana trabalhando na Varig, porque não tinha muito voo lá em Viracopos, né? Tinha alguns cargueiros. Minha segunda semana fechou o aeroporto do Galeão. Era de manhã cedo, eu estava trabalhando. Hora que eu saio, tem 5 DC-10 e 2 747 da Varig parado Nossa. ali. Eu falei, nossa, estou no céu, que maravilha, né? Imagina, eu fiquei ali, aquele monte de avião grande, né? Que tinha pouco avião em Viracopos, né? Então Sim. foi uma maravilha. Minha segunda semana de trabalho, fechou o aeroporto do Galeão, foram todos os aviões lá para Viracopos lá. Foi muito divertido. Eu imagino a vontade de tirar foto de tudo aquilo, de entrar em todos os aviões, devia ser bem grande. Outro dia eu brinquei com o pessoal no ASA, eu falei, era caro tirar foto, viu? Era caro ter Era, uma máquina era, o filme era caro, revelar era caro. Então, para molecada, para gente jovem, não era uma atividade comum, né? A gente tem uns sim, amigos ricos aí que tiram muita foto, mas o pai que pagava, né? Cá entre nós, né? Mas era caro a atividade de tirar foto nessa época, né? Era sim, caro. Slide era revelado no México, nem revelavam slides no Brasil, né? Então, pois é. eu não tenho muitas fotos por causa disso, era uma atividade cara na época, né? E aí da Varig você migrou, foi para KLM ou para Bridge? Então, da Varig de Viracopos, construíram um aeroporto de Guarulhos, né? Sim. Minha chefe falou, vou ter que transferir você para Guarulhos, porque lá vai precisar, você tem experiência com avião grande, o pessoal lá vem de Congonhas, eles não tem experiência com avião grande. Eles vão precisar de gente como você lá, eu vou te transferir para Guarulhos. Eu falei, tá bom, né? E, inclusive, foi aí que eu mudei para jornalismo, que eu estou fazendo pedagogia na época, daí mudei para jornalismo à noite. Então, eu trabalhava na Varig de manhã em Guarulhos, vinha para Campinas e fazia a faculdade à noite. E foi engraçado que a minha gerente foi transferida uns 3, 4 meses depois. Eu fui, ela me transferiu, daí ela foi transferida e ela virou minha gerente em Guarulhos. Olha que legal. Eu criou até uma ciumeira lá do pessoal de Congonhas, porque a gerente que veio era de Viracopos, né? E eu era de Viracopos, a gente era amigo, né? Então, algumas pessoas lá tinham até um pouquinho de ciúmes. Então, daí fui para a Varig. E daí, quando eu trabalhava na Varig, eu trabalhava 6 dias por semana, e o pessoal da KLM precisava de alguém para trabalhar na terça, que era meu dia de folga da Varig. Então, de terça-feira, eu trabalhava na KLM em Viracopos. Eu trabalhava 7 dias por semana, praticamente. Durante Olha um ano só, todo, eu trabalhava 7 dias, 6 dias na Varig e um dia na KLM em Viracopos. olha que legal. E aí você chegou a efetivar na KLM ou você só trabalhou Não, eu às era, na terças-feiras? verdade, part-time. Eu trabalhava um Ah, dia por semana na KLM, mas era muito legal, gostava muito. O gerente era um amigo da minha família de muitos anos. Era um grupo pequeno, muito legal, né? legal. E aí você partiu depois para British. Indo para Guarulhos, né? Eu fiquei conhecendo o pessoal da British Airways, ia no ônibus, eu morava em Campinas e ia para São Paulo. Eram amigos do ônibus ali, a gente foi se conhecendo, daí eles ofereceram para mim. E uma coisa legal que eu fiz na Varig foi trabalhar no serviço de atendimento especial, né? A gente atendia os VIPs, as pessoas importantes, né? Então foi uma época gostosa, tive a oportunidade de conversar com políticos famosos, gente famosa, assim. Uma vez conversando com o Franco Montoro, assim, sentado ali com mais um assessor ali, parecia conversa de amigo, assim, de vários anos, né? A gente estava conversando, várias pessoas famosas, assim, tive a oportunidade de conversar. Depois o pessoal da British convidou, né? E eu fui trabalhar na British Airways, onde eu fiquei 12 anos. Na Varig você ficou quanto tempo? 3 anos e meio, mais ou menos. Tá. E aí Em foi para Viracopos e British. depois em Guarulhos. E aí na British você conheceu o mundo. Na British foi uma fase muito gostosa. Então, meu primeiro ano eu estava terminando a faculdade, então Tá. eu nem pude fazer muita coisa, mas eu fui fazer vários cursos pela British Airways, tudo. Mas depois eu terminando a faculdade, né?
Daí aproveitava bastante, era muito legal, era fácil de viajar, as folgas, a gente negociava as folgas, trocava dia de trabalho com os amigos, né? Então, e eu tinha muitos amigos em vários lugares do mundo, então não pagava hotel, né? Quase todo lugar que eu queria. E família também, muita família na Europa, né? Então, eu era aquele que ia passar o fim de semana com um amigo. Ah, tô indo para França passar o fim de semana na casa dos meus tios lá, né? Então, tinha esse tipo de vida aí de viajar, entrar no avião. Era divertido, né? E tinha tripulantes brasileiros. Todo voo da British tinha 4 tripulantes brasileiros, então a gente conhecia eles, né? Então, você ia no voo conhecendo os comissários, te tratavam bem, né? Então, era muito gostoso. E eu trabalhava em operações. Naquela época, eu podia entrar na cabine, conhecer o piloto. Cheguei a voar uma vez 11 horas na cabine, que o avião estava lotado, o comandante me levou na cabine com ele. Na época, era possível, né? Então, era muito gostoso. Eu trabalhava muito no Chile, trabalhei na Argentina também. Eu ia para o Chile quase toda semana, assim. Soltava o avião, de domingo eu soltava o avião, entrava no avião, ia para o Chile, passava o dia e voltava, soltava o avião de volta e voltava para São Paulo, né? Então, era muito gostoso. Passava ali nos Andes de fim de semana. Mas muitas boas experiências, muita coisa gostosa, muita gente interessante, né? Que tinha oportunidade de conhecer tudo, né? E enfim, é muito gostoso. A British era bom, tinha muitos cursos bons, né? Muita preparação boa. Tive muitos cursos bons. E a nossa base de São Paulo era muito boa, era reconhecida em vários lugares como sendo uma base que funcionava bem, né? E aprendi de tudo. Conversava muito com os mecânicos da British, aprendi muito com os mecânicos, né? E eu tinha sempre essa habilidade de puxar papo com as pessoas, né? Isso que era gostoso, né? E conhecia passageiros, né? Era uma coisa engraçada. Tinha uma moça que trabalhava no balcão da primeira classe, o passageiro já conhecia o nome, já trazia a esposa para apresentar. Olha, essa aqui é a moça que me ajuda aqui no aeroporto, né? Então era muito gostoso essa coisa de base menor, né? Então, eu tive a experiência da Varig, uma base grande, né? E depois da British, trabalhando numa base menor, né? Então, tive essas duas experiências na aviação. Mas muito gostoso, aproveitava e ia lá tirar foto no cockpit do avião e aí já tirava mais foto, né? Nessa época já tirava mais foto. Mas era normal, assim, pegar um fim de semana vou até Paris, né? Alguma coisa assim, né? E muito gostoso, as pessoas da British Airways, era um ambiente muito profissional, os comandantes eram muito legais e você acaba fazendo amizade com alguns deles, né? Mas a maioria do tempo trabalhei na parte de operações, que eu gostava muito da parte de operações. Mas em base pequena você faz de tudo, né? Se precisar, você vai até lá limpar o avião, carrega o avião, você faz o que precisa, né? Então, isso faz você crescer como profissional, né? E quando foi que você falou, no Brasil não fico mais, vou embora? Não foi bem assim, né? Então, eu terminei faculdade, né? E sempre pensei em fazer mestrado, né? Você mora em Campinas, é normal, é uma cidade muito estudada, tem faculdades, tudo, né? É comum você ter amigos que fizeram mestrado, PhD, né? Então, eu tinha sempre isso, falei, puxa, fazer mestrado é importante, né? Então, sempre tive isso de querer fazer mestrado, né? E fazer no exterior, né? Porque era difícil fazer mestrado no Brasil, era coisa bem de panelinha, né? Sim. E daí, numa viagem que eu estava aqui nos Estados Unidos, uma amiga minha me deu um catálogo de universidades aqui. Daí eu descobri a Embry-Riddle Aeronautical University. Eu falei, uau, essa universidade aqui que tem a ver comigo, né? Daí eu tive a oportunidade de visitar, conhecer. Eu falei, aqui é meu tipo de pessoas, né? Daí fui juntando dinheiro, me preparando, tudo, uns 3 anos mais ou menos de preparação, tal, e tive que prestar provas, né, para entrar, tudo, uma prova que chama GMAT, né? Sim. E então foram mais ou menos uns 3 anos. Mas não é assim que iria sair do Brasil. Eu queria era estudar mais, né? Era isso que eu queria, né? E no Brasil não tinha universidade de aviação, coisas desse tipo, né? Então, na hora que eu vi esse tipo de universidade, eu falei, nossa, é o meu sonho, isso aqui que eu nasci para fazer, estudar, pesquisar, né? A Embry-Riddle fica onde? A Embry-Riddle University fica em Daytona Beach, na Flórida, fica mais ou menos 1 hora de Orlando. E eu fui para lá numa fase muito boa, primeiro porque o dólar estava relativamente baixo, né? E
E segundo, porque a escola já era famosa, mas ela não era tão cara. Hoje, para estudar a mesma coisa que eu estudei, você pagaria o dobro do preço do que eu paguei, né? E eu ainda tive ajudas quando eu estava lá, tudo, né? Mas era o meu sonho. Eu cheguei na universidade, eu nem acreditava. Eu falava assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Só tem cara fera de aviação, né? E logo no começo, eu estava tendo uma aula com o professor de Airline Management, e ele viu o meu conhecimento, tudo, e falou, nossa, eu vou pegar você para ser meu assistente, aí você vai ser meu assistente. Eu virei assistente da matéria de Airline Management, mas eu estava comentando com você, meu primeiro emprego lá foi, porque estudante pode trabalhar na universidade, né? Eu fui trabalhar na biblioteca, na área de audiovisual, e o meu trabalho era assistir os vídeos de aviação e escrever uma resenha para quando alguém fosse se interessar no vídeo, lesse qual é a resenha, né? Então, passava assim horas por dia assistindo vídeos de coisa de aviação, né? Eu aprendi muito com isso, né? E vídeos, DVD, né? Então, foi meu primeiro trabalho. Depois eu virei assistente do professor de Airline Management e comecei a trabalhar com o professor de Airport Management também, que os dois viraram amigos, assim, de sair junto, tudo, né? E inclusive, depois nós montamos uma aula inédita que era Airport Airline Relations, uma aula que cobria as relações da companhia aérea com o aeroporto. Eu fui parte desse grupo que montou esse tipo de aula, né? Mas, fazendo isso, eu dava algumas aulas durante a semana, tanto para o pessoal undergrad, né, de faculdade normal, dei algumas aulas para o pessoal de mestrado também, né? Mas a primeira vez foi meio assustador. Na verdade, eu dei uma aula na quinta-feira para o pessoal do mestrado, daí o professor falou, você pode dar aula amanhã para o pessoal de undergrad, né, da universidade normal, assim, e era uma sexta-feira à tarde. Eu falei, ninguém vai prestar atenção em mim, sexta-tarde, todo mundo cansado, assim, uma aula, talvez uns 60 alunos na classe, assim. Mas olha, eu entrei, foi legal. Eu sempre tive muita história legal para contar, né? Então eu contava essas histórias, fazia a aula muito mais interessante, né? Mas fiquei surpreso, como que eu conseguia, imagina, falar em público e ainda falar inglês, né? Eu dei uma aula de 1 hora em inglês e todo mundo gostou, né? Então, até eu me surpreendi, né? Você aprendeu inglês? Você fez algum curso? Eu aprendi inglês quando eu era jovem na escola, né? Mas eu não era muito bom assim, né? Depois eu tive uma professora particular que me ajudou um pouco, né? Mas daí eu fiz cursos normais de inglês. Daí fui morar nos Estados Unidos quando eu tinha 18 para 19 anos. Eu morei fora do Brasil quase 2 anos. Então, morei nos Estados Unidos, morei no Canadá. Eu fui um aventureiro, assim. Eu não sabia direito o que eu queria estudar, eu queria aprender línguas, né? Então, morei nos Estados Unidos, morei no Canadá, depois mudei para a Europa, fiquei um tempinho na Alemanha, depois fui para Itália, um tempinho na Suíça, depois morei com meus tios na Bélgica, depois morei em Paris. Então, passei um tempo, assim, fora do Brasil, assim, se aventurando, né? Então, foi muito gostoso. Legal. E aí, quando que você fez morada nos Estados Unidos? Falou, agora daqui vai ser difícil sair. Então, quando eu vim para cá, eu comecei a dar aula, né? E eu me formei bem no September 11. Estava tudo parado no mundo todo, né? Então, eu falei assim, puxa vida, o que eu vou fazer agora, né? E eu sempre quis estudar produção de filme e vídeo, que eu tinha feito jornalismo, né? Eu queria fazer coisas na área de aviação, com filme e vídeo, né? Fazer documentários, essas coisas, né? Então, eu fui estudar, fiquei 3 anos estudando produção de filme e vídeo, e foi até uma parte que eu parei um pouco com coisa de aviação, né? E fiquei estudando isso. Mas daí eu abri uma oportunidade onde eu moro aqui na Geórgia e abri uma universidade, e eles estavam procurando professores. E é difícil achar professores, principalmente quem sabe bastante de airline e airports. Geralmente a pessoa só de airline ou airports, eu estudo os dois bastante, né? Então eles gostaram de mim, a minha experiência da Embry-Riddle University, já dando aula lá, né? Eles me contrataram, a princípio era para dar 5 aulas e acabou adicionando mais 2 aulas, que não tinha professor. E era uma escola menor, devia ter uns 3.000 alunos só, né? Então, acabei virando super professor de aviação
e aí a faculdade faz toda a documentação para você, tudo, né? Então, duas coisas, achar professor e achar professor para dar aula em escolas menores também, né? Então, aproveitei essa oportunidade, né? Mas eu estudava muito, 7 aulas diferentes. Olha, eu dava aula de Airline Management, Airline Marketing, Airport Management, regulamentos de aviação, parte 91, 61, segurança de security e segurança de investigação de acidentes. Eu dava essas 2 aulas. Eu dava, que mais? Eu não sei todas assim, eu já falei todas, mas marketing, né? Marketing de airline, né? Onde eu cobria também um pouco de marketing de aeroporto, né? Então, eu dava todas essas aulas. E o meu curso tinha gente que estava estudando para ser controlador de voo, para ser piloto de helicóptero, para ser administrador de airline ou de airport, e pessoal de logística. Tinha todas essas linhas. Eu tive talvez mais de 600 alunos passando pelas minhas aulas na universidade. Eu encontro eles até hoje. Eu vou no aeroporto aqui de fim de semana, encontro ex-alunos. Então, isso me forçou a estudar muito, né? Por isso que eu tenho todos esses livros aqui, eu usava para dar aula, né? E os jovens estão espertos agora. O que levou 20 anos para a gente aprender, eles aprendem em 2. Eu dava aula e todo mundo com o seu laptop ali. Eu falava uma data errada, uma coisa errada, eu já tinha 8 alunos na aula ali. Não, professor, está errado aqui, ó, foi isso aqui. Tá bom, desculpa, me enganei aqui, né? Então, eu tinha que me preparar muito para ir para uma aula, que os alunos iam bem preparados para a aula, né? Então, foi muito gostoso. Falam que quando a gente quando a gente aprende é quando a gente está ensinando, né? É onde a gente aprende mais. Exatamente. E eu era que nem aqueles professor de cursinho aí do Brasil famoso, que era muito criativo no jeito de ensinar, né? Então eu tinha uns jeitos muito legais, os alunos gostavam muito de mim. Eles brigavam porque a maior sala de aula tinha 70 lugares só. E enchia 70, não tinha mais lugar. Nossa, aí a gente, professor, por favor, põe mais um aluno. Eu falei, mas não tem assento na classe, não sou eu que decide, né? Porque eles queriam fazer a aula comigo. Minha aula era famosa. Um dia foi engraçado que eu saí da aula e estava andando no corredor, andei assim 5 minutos, encontrei um aluno assim, né? E falei, oi, tudo bem e tal. Daí ele virou para mim, ele não estava nessa aula. Ele encontrei um aluno normal, assim, que não estava nessa aula que eu tinha acabado de dar. Daí eu falei para ele assim, e aí, tudo bem? Então, ele falou, sua aula foi legal, né, professor? Eu falei, como você sabe? Eles já me passaram o texto aqui. Os alunos ficavam, a aula está super legal. Eles passavam o texto para os amigos falando que a aula estava super legal, né? Então, isso aí me animava muito, né? Era muito gostoso saber que eles gostavam da minha aula. Mas era muito estudo, eu tentava fazer a aula bem interessante, né? E você parou de lecionar? Parei na faculdade, era muito cansativo. Eu tinha, por semestre, 150, 170 alunos, né? Em escola menor, era muito cansativo. E também com a crise de 2010, 2008, assim, eles cortaram algumas das matérias. Entrou um diretor novo lá e ele tinha que dar algumas aulas, entendeu? Mesmo que ele não sabia do assunto. Ele pegou 2 aulas que eu dava, que era que eu gostava mais, que era Airline Management. Isso também me desanimou um pouco, né? Daí eu falei, não, vou para outras áreas, mas era muito cansativo para mim. Dar aula cansa. E daí surgiu essa oportunidade com a IATA desde 2010, 2011. E aí eu fiz os cursos de preparação da IATA e comecei a dar cursos internacionais, que é diferente, que é cursos para profissionais, né? Sim. Então eu aprendia muito. Imagina, eu tinha alunos de várias companhias aéreas. Acho que talvez eu já tive alunos de pelo menos umas 60 ou 70 companhias aéreas nos meus cursos, assim, né? Então, imagina o enriquecimento, né? Então, às vezes eu ia dar uma aula, eu ia falar de um tópico, tinha um dos alunos que era especialista nisso. Então, aproveitava, eu vou falar até esse ponto aí, depois eu vou falar você que vai apresentar aqui um pouquinho, né? Então, era um jeito de ter profissionais de várias áreas. Então, eu aprendi muito com profissionais de várias áreas de aviação, entendeu? Sim. Que estavam nos meus cursos, né? E isso faz parte dos cursos, né? Essa interação entre os alunos. E é isso que o curso online não tem. A interação dos alunos, né? Por exemplo, eu dou um curso da IATA, a gente vai almoçar junto.
Daí um cara da empresa tal está conversando com o outro. Eles têm ideias, eles trocam ideias entre si, né? Então, essa é uma parte que a parte online não dá, né? De que a gente conversa depois da aula. E é isso que eu gostava na Amber Riddle. Muita gente, eu fiz online. Pessoal, não se compara a estar lá. Eu assisti palestra de pessoas incríveis, conversas com pessoas. É isso que a universidade, de você ir lá, te dá, que um curso online não te dá. Essa vivência, né? Os meus amigos de classe também, com muita experiência, as palestras que tinham, as conversas extras que você tinha com os professores, né? Por exemplo, um dia eu estava lá, estava o cara da Ryanair dando uma palestra lá. Fui num almoço com o vice-presidente da FedEx, que comprou na época o A380. Isso aí não tem como medir em termos de conhecimento, de aprendizado, né? Sim. As coisas que eu aprendi em conversas com as pessoas, em encontros que eu tinha lá, né? É imensurável. Se compara a fazer um curso online, né? Então, você, por exemplo, uma coisa é você fazer um curso online, a outra é conhecer. Eu conheço o cara que escreveu esse livro, conheço o cara que escreveu esse livro, conheço o cara que escreveu esse livro, conheço o cara que escreveu esse livro. Então, eu conheço pelo menos uns 7 ou 8 autores do livro, de ter conversa pessoal com eles, né? Então, é uma riqueza muito grande. Como eu estudei jornalismo, eu sei entrevistar. Então, eu sei fazer as perguntas que realmente te ajudam, né? Então, oportunidades maravilhosas. Eu lembro o David Newman foi dar uma palestra lá, e quando estava começando a JetBlue, e tive a oportunidade de conversar com ele depois da apresentação, porque eu era assistente de professor, né? Eu era parte da cúpula ali. E uma história engraçada que eu nunca conto, eu falei para ele, não vou falar para ele que eu tenho alguma ligação com o Brasil, vai saber o que ele pensa do Brasil, né? De repente não vai gostar de mim, né? Não falei nada, né? Que tinha alguma ligação com o Brasil. Fui saber vários anos depois que ele tinha nascido no Brasil, né? Sim. Mas conversei lá quase 1 hora com ele, com mais algumas pessoas. Assim, não tive coragem de falar que eu era do Brasil. Falei, não sei o que ele acha, né? Então fui saber depois que ele tinha nascido no Brasil. Ele tinha nascido aqui. Mas isso que é gostoso do ambiente da escola. E é o que eu tenho nesses cursos da IATA, essa conversa, almoçar junto, conversar durante o curso, né? Que muitas vezes o online tenta fingir que consegue, mas não é a mesma coisa, sabe? A gente fazia, por exemplo, uma coisa engraçada quando eu fazia, é um MBA especializado em Airline Management e Airport Management. A gente tinha uma classe longa de 3 horas na quinta-feira, começava às 5, terminava às 8. Então, o professor falava assim, tinha 20 alunos na classe, ele falava assim, dava aula das 5 às 7, falava, segunda parte da classe vai ser lá no restaurante tal lá. Quem quiser ir, vai. Quem não quiser, vai para casa e lê isso aqui. Dava uma coisa de leitura. A gente ia depois da aula e ficava até as 9 da noite, conversando de aviação no restaurante. Era um restaurante meio bar, aqueles que tem aquela mesa alta, assim. Sim. Então, olha que legal. Você tinha aula lá no restaurante depois da aula, assim, né? E ia até as 9 da noite. Olha que legal. Então, isso que era gostoso, né? Essa coisa que você tem da universidade, de fazer as conexões, né? De interar com as pessoas, né? E hoje você dá consultoria nessa área? Uma área que eu me concentro muito na área de marketing de aviação. Eu gosto, na parte de aviação, gosto muito de atendimento ao cliente, operação de terminal no aeroporto, como que fazer as coisas funcionar. Eu tenho essa visão de ver o que funciona, o que não funciona, como melhorar sistemas, sabe? Isso aqui tá bom, mas pode melhorar, entendeu? Sim. Então, eu gosto muito dessa área de atendimento ao cliente, dos processos dentro da empresa. Será que isso aqui está funcionando bem? Integração. Inclusive, um dos cursos que eu dou para ela é justamente de integração dos departamentos, porque muita gente só faz o seu trabalhinho e só sabe fazer aquilo, né? E muitas Sim. dificuldades dentro de empresas é uma boa comunicação entre os departamentos, porque as pessoas não entendem o que o outro faz, né? E eu, por ser uma pessoa que estudei de tudo, eu consigo entender o que cada departamento faz e quais as dificuldades de cada um, e comunicar entre esses departamentos. Então, essa é uma área que eu gosto muito, né? De interação dos departamentos para trabalhar em conjunto, né? Então, eu gosto muito dessa área. Resumindo, é a gestão do conhecimento, né? Exatamente. Um departamento aí sabe perfeito, o outro também pode ajudar e vice-versa, e não fica aquela coisa engessada de sempre estar fazendo a mesma coisa, sempre cuidar do mesmo assunto e não saber o que acontece no resto, né, da companhia, não é verdade?
Exatamente. Então, e quando eu estava no Embry-Riddle, uma coisa que eu fiz por um tempo foi justamente business plan para airlines. O professor que eu trabalhava junto, ele se especializou em começar companhias aéreas, né? Então, uma das coisas que eu fazia muito com ele na época era analisar companhias aéreas que estavam começando. Então, eu tinha que entender de tudo, né? Eu via essas dificuldades. Olha, isso aqui acho que eles estão com dificuldade nessa área aqui, não está muito bem esclarecida. É bom eles melhorarem, né? Então, eu sempre estudei as companhias aéreas como um todo, e eu sempre estudei aeroportos como um jeito também de a companhia aérea funcionar bem. Não tem companhia aérea boa sem ter um aeroporto bom. Então, acho que isso é o principal. Por isso que eu resolvi estudar os dois. Eu estudo muito aeroportos para me fazer um melhor conhecedor de companhia aérea. Perfeito. Então, porque olha uma coisa, Rodrigo, foi muito engraçada essa experiência. Eu escrevi uma vez aqui para um diretor. Eu escrevi para uma companhia aérea daqui. Vocês sabem qual é a companhia líder da onde eu estou aqui. E porque eu via problemas, né? Eu escrevi direto para o presidente e ele pediu para um diretor me ligar. E o diretor me ligou. E daí eu falei minhas credenciais, o que eu sabia, tudo. E a dele não era lá grande coisa, mas tudo bem. Mas daí eu comecei a falar dos problemas, tudo ele falava, mas é o meu budget, né? É o meu orçamento, e o orçamento, e o orçamento. E daí eu falei para ele, olha, tem um preço para fazer, mas tem um preço para não fazer. Sim. Se você não fizer, vai causar problemas para outras pessoas. Daí ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, como que eu vou dizer assim? Ele, na verdade, só estava vendo o departamento dele. E ele falava, olha, eu sou cobrado para fazer isso aqui. Eu falei, mas você não faz, causa problema para o outro departamento. Falei, mas é o budget deles. Então, era um cara que ele não tinha noção que o trabalho dele causava problemas para outros departamentos. Ele só pensava no dele porque ele era valorizado por aquilo. O bônus dele era em mostrar aqueles números. Só que causava custos para o resto da empresa. Isso é muito comum, mais comum do que você pensa. Sim, a pessoa só vê o lado dele porque é assim que a empresa paga ele, se ele fizer aquilo lá. Então, ele não queria resolver os outros problemas, ele queria só mostrar que ele fazia bem e causava problema para um monte de gente. Mas você acha que isso é um problema cultural das empresas? Então, isso aí acontece. Tem um livro aqui, está aqui atrás, chama Peter Principle. E ele fala isso, que muita gente nas empresas, eles são promovidos porque estão lá há muito tempo, já conhece todo mundo, mas ele vai, às vezes, para uma posição que não é o que ele sabe fazer. Então, os primeiros 1 ou 2 anos, ele está lá aprendendo, ele não sabe direito o que fazer, né? E esse período é crítico, né? Mas é assim que as empresas... Só para dar um exemplo, você é um cara bom de vendas, eles te promovem para gerente de vendas. Às vezes você deixa de ser um cara de vendas bom e vai ser um péssimo gerente. Você não é gerente. Sim. Você é um bom cara de vendas. Você perdeu um cara bom de vendas e pegou um péssimo gerente. Mas é assim que as empresas promovem. Você faz alguma coisa há vários anos, eles te põem numa mais em cima, que pode ter a ver ou não. E às vezes a pessoa não é realmente boa para aquele tipo de função, mas é o único jeito de você ter o seu salário melhorado, abrir uma posição, né? Diferente de pegar alguém que realmente é especializado naquilo, né? Então, esse é o problema que você vê dentro de empresas, às vezes, né? Que você não tem as pessoas certas, ou pelo menos durante um tempo, ela está aprendendo. E ela vai fazer erros e vai afetar pessoas de outros departamentos, né? Daí, por isso que às vezes a pessoa pergunta, mas tão fácil de fazer, por que não está fazendo? Porque tem uma pessoa que às vezes não sabe, ela é nova no que ela está fazendo, ou ela só está pensando no departamento dela, né? Sim. E ela toma decisões longe, né? Do que ela está fazendo. Quer ver? Deixa eu te dar um exemplo de uma coisa inteligente que é impossível de fazer, mas olha, às vezes aqui tem conexão, né? Tem umas 40 pessoas vindo numa conexão e eles querem soltar o avião no horário. Por quê? Porque é muito importante o pessoal de marketing, não. Nosso índice de pontualidade tem que mostrar no horário, né? E daí deixa 40 pessoas para trás de uma conexão, né? Por causa, às vezes, de 10 minutos. Só que as pessoas não sabem. Aqui é medido por 15 minutos a partir da chegada.
Um voo, para efeitos do FAA, é considerado para chegada, não a saída. O voo que está no horário é um voo que chegou dentro dos 15 minutos do horário programado. É essa a estatística, mas ninguém pensa. Para você sair no horário, é sair no horário, né? Sim. Para o FAA estar no horário, é você chegar no horário. Entendeu? Mas ninguém ensina isso, ninguém sabe essas coisas. Você começa a trabalhar, ninguém te dá aula dessas coisas, né? Então, eles tomam a decisão, tem que sair no horário, tem que sair no horário, né? E olha que coisa interessante. Uma vez tinha um voo com 40 pessoas e eles queriam soltar no horário, não iam esperar. Só que por causa do plano de voo, por causa de vento, o avião estava previsto chegar 40 minutos antes. Nossa. Entendeu? Não faria diferença. Você espera aquelas 40 pessoas, embarca no horário, o avião sai 10 minutos atrasado, mas ele ainda chega até adiantado. Mas você acha que o funcionário lá que está tomando essa decisão sabe de plano de voo? Nem sabe o que é um plano de voo, não sabe nada. Então, esse é o problema. As pessoas estão tão compartimentizada na área, né? E não sabe as outras coisas. Isso dificulta a tomada de decisões, né? Como o cara não sabe o que é um plano de voo, ele está lá e toma uma decisão que prejudica as pessoas, porque o conhecimento dele é pequeno. Por isso que muitas vezes falta essas pessoas com conhecimento mais abrangente, que tem essa capacidade de pensar uma coisa simples como essa. O avião está chegando 40 minutos atrasado. Sair 10 minutos atrasado não vai fazer diferença nenhuma. Sim. Porque, inclusive, eu vou te falar interessante de um voo de São Paulo, porque se ele chega muito cedo em São Paulo, não tem gate. Ele vai para remoto. Exatamente. Nem adianta chegar antes. Mas está vendo? São poucas pessoas que têm, às vezes, essa capacidade de analisar essas coisas. Porque muitas vezes a empresa põe até medo para você para não decidir. Eles querem que você execute, não que você não pense, né? Sim. Então, essa dificuldade, é isso que eu gosto de trabalhar muito nessa área de companhias aéreas, de fazer essa junção dos departamentos, de trabalhar bem juntos, né? De entender como o trabalho de um pode prejudicar o outro, como é importante trabalhar em equipe, né? E um dos cursos que eu dou na IATA é justamente isso de interação dos departamentos, né? Como eles podem trabalhar em sequência, né? Mas eu gosto muito dessa área, marketing de aviação, estudo muito marketing de aviação, comportamento. O aeroporto, para mim, é um laboratório, tá? Eu me considero um cientista da aviação. Eu vou lá estudar. Eu paro, às vezes, num portão, fico analisando o comportamento do passageiro, eu vejo o embarque, eu vejo como é a interação do agente com a pessoa, como que é a conversa, né? Então, para mim, é um laboratório o aeroporto, é um dos melhores lugares para observar comportamento humano. Falar um pouco do seu laboratório, que eu acredito que deva ser um laboratório assim fantástico, né? Que é o aeroporto de Atlanta, e o seu trabalho como capelão voluntário lá no aeroporto de Atlanta, que eu tenho muita curiosidade em saber como que iniciou esse trabalho de capelão lá no aeroporto. E quero pedir para você também nos contar algumas histórias que eu acredito que você deva ter inúmeras e até te sugiro aí um livro, você escrever um livro sobre essas histórias, hein? Que são histórias assim simplesmente fantásticas. Eu tenho quase 30 histórias aqui que eu já preparei. Algumas não estão escritas, mas só está o título. Um dia eu quero escrever sobre isso. Mas essa foi uma história interessante. Quando eu fui dar aula na faculdade, eu estava dando aula um dia, vi que o aeroporto tinha um serviço de voluntários. Eles aceitavam voluntários para trabalhar no balcão de informação. Eu falei, puxa, vai ser ótimo, eu vou ter crachá do aeroporto, vou poder entrar no aeroporto, ir lá nos portões, conversar com profissionais de aviação, isso aí vai me ajudar a ser um bom professor, né? Sim. Daí eu fui lá, eu falo várias línguas, né? Eu falo espanhol, francês, italiano, e era bom também para praticar as línguas, para continuar falando. Sim. Eu aceitei, então, de sábado, eu estava dando aula, de sábado eu estava livre, eu ia para o aeroporto de manhã, passava o dia no aeroporto, né? E no verão, que eu não dava aula, também ia lá o tempo todo, né? Daí, mas isso era um voluntariado normal. Daí, um dia, numa formatura dos meus alunos, um dos meus alunos, o pai dele era capelão no aeroporto. E a gente acabou ficando amigos, nos encontramos na formatura. Daí a gente começou a se encontrar no aeroporto. Daí ele falou com outro capelão, daí todo mundo, você tem que trabalhar na capelania, você fala várias línguas.
Porque é uma coisa interessante, a capelania do aeroporto, no sistema que a gente trabalha, não é só coisa religiosa. Ela tem uma divisão de goodwill, né? Eu não sei como traduz goodwill para português, boa vontade. Boa Né? vontade. Então, a gente tem uma divisão lá que é de ajudar as pessoas com dificuldades, qualquer tipo de dificuldade no aeroporto, entendeu? Então, não é uma coisa religiosa, uma atividade religiosa. A gente tem os cultos no aeroporto, tem missa no aeroporto, a gente faz vários serviços no aeroporto, mas tem uma turma que é a turma que ajuda as pessoas com qualquer tipo de problema. Você não tem onde recorrer, né? Normalmente você vai atrás da polícia, a polícia não tem esse tipo de carinho, às vezes, para cuidar de você, né? Então, tinha essa divisão e eu fui trabalhar com eles. E o trabalho é praticamente achar pessoas que estão passando alguma dificuldade, algum problema dentro do aeroporto e dar aquela ajuda extra, né, que ele não teria, né? E até ajuda emocional, né? A gente pensa que está todo mundo viajando porque está tudo bonitinho e vai passar férias. Não, tem gente viajando porque está indo para o enterro de alguém, tem gente viajando porque está indo para um hospital fazer um exame, tem muita gente viajando por... Teve um dia difícil dos negócios, deu tudo errado, e o cara aparece lá no aeroporto. A gente não vê esse lado, né? Sim. Que tem muita gente sofrendo que está passando ali pelos portões, né? E a gente anda pelos terminais, muitas pessoas vão até a capela, né? E a gente tem um escritório, tudo, e pedem alguma ajuda, pede para fazer uma oração, pede para dar uma palavra, pede alguma ajuda. Tem gente até com um problema financeiro, né? Que a gente evita ajudar para não criar essa dependência, né? Mas daí eu comecei a trabalhar com a capelania e daí eu ia para o aeroporto. Daí eu comecei sábado e domingo, né? Eu ia bastante de domingo e andava pelo aeroporto, mas também aprendia muito ajudando os passageiros. Enquanto eu ajudo os passageiros, eu pergunto de onde ele veio, o que ele faz, por que ele resolveu voar desse jeito, por que ele resolveu voar por Atlanta, por que ele escolheu essa companhia aérea, entendeu? Como é que o passageiro faz a decisão, né? Sim. Quais as dificuldades que ele tem de voar, né? E eu encontrava muitos brasileiros, inclusive, né? Inclusive gente que nunca tinha voado, sabe? Mas as pessoas assumem que todo passageiro... Isso é uma coisa que eu brigava muito com os agentes do aeroporto aqui. Pessoal, nem todo mundo tem a experiência que você tem. Tem gente que o aeroporto intimida, entendeu? Então, fale com mais calma com as pessoas. Não é fácil para muita gente passar por um aeroporto, né? Eu que tenho experiência com 120 aeroportos pelo mundo, às vezes me perco em aeroporto, poxa. Eu tenho muita experiência, né? Então é muito legal. E eu trabalho também com muitas pessoas de companhias aéreas, pilotos, comissários, pessoal de check-in, e encontro também muita gente de várias áreas de aviação. Às vezes eu ajudo muito o pessoal que viaja de stand-by, né? Eles não conseguem embarcar, o avião cheio, eu ajudo eles a achar um hotel, dar um jeito, alguns querem dormir no aeroporto, eu consigo um cobertor, né? Eu gosto muito desse trabalho, mas também oportunidade de aprender, entendeu? Enquanto eu estou ajudando, eu pergunto o que você faz, como é a sua atividade, né? Então... Atlanta hoje é o segundo maior movimentado nos Estados Unidos? Olha, sempre tem sido o melhor. Essa época da pandemia não dá para julgar porque não é a realidade, é apenas um dia outro, Sim. Mas deve retomar como talvez um dos mais movimentados do mundo. Um dos problemas que aconteceu aqui é que tem um jeito de medir por número de operações, né, pouso e decolagem, e outros por passageiros. Por passageiros, a Atlanta sempre teve em primeiro com 109, 110 milhões de passageiros por ano. Em movimentos, teve ano que Chicago ganhou. Por quê? Porque eles operam mais aviões menores. Então, tem a ver muito com o tipo de tamanho, né? E aqui parou muito os jatos de 50 lugares, eles não são muito lucrativos. Então, parou muito, né? Esses aviões menorzinhos aqui. Então, em termos de movimento, eu não sei como é que vai ficar. Mas, em termos de passageiro, o Atlanta é... Puxa, estamos falando aí, em tempos normais, de 300 mil passageiros por dia. Uou! Então, tem que ser um trabalho pessoal. Bem... É muito bonito ver o hub, você vê os aviões chegando, todo mundo correndo de um avião para outro, daí começa a sair todo mundo. É muito legal a operação. Eu adoro assistir. Para mim é como assistir um filme, assim, né? E tudo organizado, tudo bem feito, né? Eu estudo o aeroporto aqui, né? Só para você ter uma ideia, eu sei exatamente quanto tempo leva para ir de qualquer portão para qualquer portão. Eu fiz uma tabela. Quanto tempo leva? Por exemplo, vamos supor que você vai pegar uma conexão aqui em Atlanta.
Você vai parar do portão mais longe ao portão mais longe, tá? A maior distância que você vai andar no aeroporto. Quanto tempo você acha que você vai levar? Andando no passo normal, não devagar, mas também não rápido, e pegando o trenzinho, tudo. Quanto tempo você acha que você vai levar do portão mais longe ao mais longe aqui em Atlanta? Chuta quanto tempo você acha que você levaria? Olha, eu calculo, eu não conheço o aeroporto de Atlanta, mas eu calculo que é aí em torno de uns 30, 40 minutos para eu me achar aí dentro. 21 minutos. 21 minutos. Eu andei e segui outras pessoas. Tá. Para mim não ter o meu passo, né? Eu falei, eu sou cientista, eu uso o método científico Sim. aqui. Então, eu também segui outras pessoas, porque eu posso ter um passo diferente. Mas em 21 minutos, você vai do portão mais longe ao portão mais longe do aeroporto. Olha que interessante. Em média, em 10 minutos, você troca de avião. A maioria dos passageiros passa por aqui, em 10 minutos vão de 10 minutos. É um aeroporto muito eficiente, ele é um bloco grande assim, né? Sim. Então, o desenho do aeroporto ele é muito lógico e intuitivo. Isso que é mais legal, intuitivo. Aeroporto que tem muita curva, ele confunde um pouco as pessoas, né? Sim. Mas esse é quadradão, ele é bem intuitivo, né? Então, se você, por exemplo, chega de um voo internacional, por exemplo, Brasil-Atlanta, tá? E tem uma conexão. Quanto tempo, mais ou menos, você tem que se programar para essa conexão, contando com a imigração aí, contando com você entrar nos Estados Unidos? Então, isso é uma coisa muito difícil de calcular, porque, como toda imigração no mundo, tem dia da semana que tem mais gente trabalhando, tem dia que tem gente menos trabalhando. Por exemplo, você tem que dar folga para pessoas de fim de semana, entendeu? Então, às vezes, de fim de semana você tem menos pessoas. E é muito difícil de julgar que dia você vai ter mais problemas ou menos problemas. Um problema pode pegar um agente de imigração por quase 20 minutos para resolver um problema. Um passageiro pode passar em 4 minutos. O outro, por causa de dificuldades, pode levar 20 minutos num agente. Imagina você ter um agente ali preso para 20 minutos de um problema complicado. Aqui eles têm um serviço de tradutor muito bom, eles chamam alguém para ajudar, mas mesmo assim, as respostas são devagar. Então, essa que é a dificuldade. Você pode chegar um dia, passar pela imigração em 1 hora, chegar num outro dia e levar 3 horas. Entendi. Isso aí é muito difícil calcular. Cada dia você não sabe os problemas que vão aparecer, Sim. né? Então, essa dificuldade. Mas uma vez que você sai da imigração, isso que é o legal do aeroporto, a imigração tem 2 saídas. Uma é Atlanta e a outra é reconexão. Você não precisa sair do aeroporto para rechecar. Na própria saída da imigração, você já sai para o lado que já tem os check-ins ali. Tem check-ins só para pessoas que vão reconectar. Só para conexão. Por exemplo, você chegar em Guarulhos, você tem que sair do internacional para ir no balcão da companhia aérea. Aqui em Atlanta, não. Antes de você sair para fora do aeroporto, já tem uma entrada para check-ins de rechecagem. E dali mesmo já te direciona para os portões. Que já tem a segurança, que você tem que passar na segurança de novo, que você pode ter alguma coisa da sua mala, tudo. Já tem. Então, você já está dentro do aeroporto. Então, isso é muito eficiente. Você não tem que sair, andar com o seu carrinho metade do aeroporto. Você vai andar, assim, 10 metros da saída da imigração no rechecagem. 10 metros já está ali. Você só vai com a mala ali, eles já te rechecam a mala no próximo voo. E você já entra para os terminais de volta. Você não tem que sair para fora, né? Isso é uma coisa muito eficiente aqui de alguns aeroportos americanos. Mas, assim, se você pega um dia bom, assim, do seu avião chegar até você estar no portão do seu voo, você pega um dia bom, você pode fazer, assim, 1 hora, 1h15, 1h20. Eu já vi brasileiros que em 1h20 já estavam no portão do próximo voo aqui. Legal. Você tem acesso a todas as áreas do aeroporto? Não, a parte de alfândega eu não tenho acesso. Só essa... Todas as outras áreas eu tenho acesso. As áreas de alfândega, você precisa ter um selo especial, você precisa ter um treinamento especial, né? Então, essa área de alfândega e imigração eu não tenho acesso, mas eles têm gente treinada, muito bem treinada lá, para fazer esse trabalho, sim. Então, é muito bom esse trabalho lá, né? E qual setor, assim, que você sente que as pessoas mais precisam de ajuda? É na chegada ao aeroporto, é no embarque, no desembarque? Olha, tem de tudo. Eu acho que o caso pior aqui é quando tem atraso de voo ou pessoas que perdem voo, né?
porque às vezes tem uns casos complicados para resolver, né? Deixa eu te dar um exemplo. Muita gente compra as passagens não pela companhia aérea, compra por esses websites. Sim. Daí ele vai querer ajuda no aeroporto, o pessoal fala, não vamos ajudar porque você comprou, você tem que ligar para a empresa tal, onde você comprou, não com a gente. Então, muitas vezes eu tenho que intervir, eu sou meio diplomata, um dos trabalhos que eu faço no aeroporto é de diplomata. Eu entro no meio de situações e tento fazer dar certo, entendeu? Então, a companhia aérea pode ajudar, mas às vezes não quer ajudar porque você comprou com a outra empresa, entendeu? Entendi. Então, às vezes eu entro como diplomata e tento trazer paz entre duas partes ali que estão no meio de um conflito, né? Tenta conciliar ali um jeito de ajudar as pessoas ali, né? Mas é esse problema de perder voo, né? Quer ver? Deixa eu te dar um exemplo clássico que acontece com o Brasil. A pessoa vai embarcar aqui na Delta e ela tem uma conexão aí no Brasil. O voo da Delta vai atrasar 8 horas, tá? Por um motivo assim. Normalmente a Delta refaz as suas conexões. Sim. Só que muita gente compra separado esse outro bilhete. E ela compra aquele super mais barato que não tem direito a mudar de dia. Entendi. Daí o que ela faz? 8 horas atrasado, a Delta não é responsável, porque você comprou esse bilhete em outro reserva, com outra empresa, né? E a pessoa não vai ter direito a usar essa passagem, que ela vai perder, porque são passagens que não tem direito. Então, às vezes, por influência, eu falo para as pessoas, fala com o gerente da Delta lá. Se ele tiver conhecimentos no aeroporto, ele pode conseguir esse favor, né? E às vezes você consegue esse favor, né? A companhia aceita ali, né, a sua passagem, mesmo que você não comprou, né? Então, esse é um dos benefícios de você comprar tudo junto na mesma empresa, né? Porque se dá um problema, ela é responsável por já refazer a sua reserva, né? Então, esse é um problema que eu vejo muito aqui, por exemplo, com brasileiros, problema de língua, né? Eles não conseguem se expressar, eles não conseguem explicar direito o que está acontecendo, né? Muitos dos problemas que eu tenho aqui é que a pessoa não sabe usar o vocabulário certo, né? Por exemplo, todo mundo chama o cartão de embarque de ticket. Ticket não é. Ticket é um número que, quando você compra a passagem, daí você tem o cartão de embarque no aeroporto. Mas todo mundo chama o boarding card de ticket. Perdi meu ticket. Não, perder o ticket é perder a passagem. Claro que agora todo mundo já sabe que todo mundo faz isso. Às vezes pode dar uma confusão porque a pessoa não usou a palavra certa, né? Então, às vezes não é que a pessoa não consiga resolver o problema sozinha. É que ela vai levar 3 horas para resolver um problema que, com a minha ajuda, eu resolvo em 10 minutos. Em 10 minutos. Histórias engraçadas ou você tem mais histórias engraçadas? O que eu gosto de fazer uma coisa muito aqui com o brasileiro. Eu tenho meu crachá do aeroporto, tal, né? E fala capelão, tal, né? E eu estou andando, e às vezes eu estou andando no terminal perto de onde tem voo do Brasil, né? E então, às vezes, alguém vem perguntar alguma coisa, né? Então, eles vêm perguntar em inglês. Excuse me, né? Eles falam alguma coisa em inglês. Eu viro para a pessoa e falo assim, ô, moça, não fala inglês. Está pensando que aqui é Estados Unidos, assim? Está vem falando inglês com as pessoas. E a pessoa fica assim, ué, o que está acontecendo, né? Porque ela não está esperando andar no aeroporto de Atlanta, perguntar para alguém do aeroporto com crachá e a pessoa responder em português. Então, eu me divirto muito com as pessoas. Por alguns segundos, ela fica pensando, nossa, onde é que eu estou? Não estou nos Estados Unidos. Daí eu brinco com as pessoas. Mas é divertido, você conversa com os passageiros. É engraçado que eu aprendi mais sobre o Brasil aqui do que morando no Brasil. Do que no próprio Brasil. Você vivia no Brasil europeu americanizado do Sul, né? Aqui não, eu aprendi o que é pequi. Não sabia, eu morava no Brasil, não sabia o que era o pequi, que é uma fruta de Goiânia ali. Agora eu aprendi. Então, aqui eu converso com gente de Manaus, gente de Belém, gente de Porto Alegre. Eu conheci o Brasil aqui, né? Em Atlanta. No Brasil, você fica naquele, às vezes, naquele mundinho do Sudeste ali, né? E é muito gostoso conversar com gente do Brasil todo, aprender. E você sabe uma coisa que mais chamou a atenção? Muita gente que viaja, às vezes vai em congresso, tudo. O que tem de brasileiro fazendo coisas maravilhosas, projetos, pesquisas. Essas coisas ninguém mostra, essas coisas não aparecem no Brasil, né?
É Então você verdade. fala, puxa, você está mexendo com isso, uma coisa tão importante. Fala, pô, ninguém sabe de você lá no Brasil. Fala, não. É É verdade. triste isso, né? O Brasil Triste. promove as coisas ruins do próprio Brasil e, claro que não é todo mundo, e muitas vezes não promove as coisas boas, né? O que eu Sim. vejo de coisas boas do Brasil, então eu converso com esse tipo de passageiro às vezes, né? Que tá fazendo coisas maravilhosas no Brasil e ninguém sabe, porque todo mundo fala das coisas ruins, né? Projetos maravilhosos, e como um bom entrevistador, né? Eu converso tudo. E eu gosto de perguntar muito sobre os hábitos de voos deles, que companhias que eles gostam, como eles voam, como é o aeroporto da cidade deles aqui no Brasil, aí no Brasil, né? Sim. E com estrangeiro também, eu pergunto muitas coisas de aviação. Como é que é? Você voa bastante? Que companhias você voa? Por isso que eu falo, é meu laboratório. Eu estudo pessoas, né? Estudo comportamento, né? Olha uma coisa interessante também, né? Às vezes eu fico lá no balcão olhando os voos do Brasil. O que tem de gente pedindo upgrade? Nossa, e o Imagino. pessoal me pergunta, mas por que só nesse voo do Brasil? Eu falei, é um hábito antigo do Brasil que muita gente não queria pagar e ficava tentando tirar vantagem. A Varig faliu em parte porque essa mania de ficar dando upgrade. A Delta não dá upgrade para ninguém. Se você não pagar ou usar suas milhas, não tem esse negócio de upgrade de graça. Mas existe uma cultura no Brasil que eles chegam aqui. Eu pergunto para as pessoas assim, só uma pergunta, por que você acha que ele devia te dar um upgrade? Você gera lucros para a empresa, você viaja bastante. Ah, não, eles falam que é só vir aqui pedir que eles dão. Olha a Ah, mentalidade, né, olha do isso. Brasil, né? Eu fico até com vergonha, né? Sim. Mas é engraçado, num voo normal, você vê pelo menos uns 8 ou 9 chegando lá pedindo upgrade. É, É como? Baseado no quê, né? É uma coisa cultural, de acha que vou forçar para tentar tirar uma vantagem, né? quantas horas você voou nessa companhia? Qual que é a sua milhagem nessa companhia, né? Dá Exato, é para... isso que eu pergunto para a pessoa. E se você tivesse milhares, você não ia precisar pedir aqui. E a Exatamente. Delta tem esse esquema, você tem que fazer 48 horas antes, vai lá, dá suas milhagens, tudo. Isso eu acho uma prática legal, não existe upgrade no balcão na hora, a não ser que você Tá. tenha já falado com alguém, está no sistema e você chega. Mas tem que ser acertado 48 horas antes. Você não vai perder tempo de pessoas no check-in, no balcão, resolvendo isso, que é uma Sim. coisa que tem que resolver antes. Eu E acho não, e muito não é nem legal essa técnica. não é nem o lugar para resolver isso, né, Peter? Exato. Então, acho muito legal essa mentalidade aqui, principalmente da Delta. Você resolve antes, liga, acerta direitinho, se tiver que pagar, você já paga. Não vem com esse negócio de chegar no balcão e ficar pondo pressão, ficar tentando ganhar as coisas no grito, né? Isso é uma coisa do passado, É o sabe? mal Hoje aqui do brasileiro, né? acostumou com Querer. esse negócio de dar upgrade fácil e entrou na cultura, né? Mas está Entrou na acabando, está cultura. acabando. Então, Que bom que está acabando. porque tem companhia vai falir, porque a Delta já percebeu isso. Um passageiro fala para o outro, fala para o outro, fala para o outro, e eu não vou Sim, mais comprar. Ele sim, conseguiu, mas tá. aconteceu de gente na Vai que já ia com aquela mentalidade para o aeroporto de não comprar uma executiva, achando que ia chegar lá, jogar um papo e conseguir um upgrade. Só Ah, rapidinho uma história, você falou para contar uma história, só para ter uma claro. ideia de uma das histórias, que às vezes, problemas que eu tenho que lidar aqui. Uma vez eu estava no portão de embarque, era um voo do Brasil. Daí o agente falou para mim, o agente do portão, assim, dá para você conversar com aquela senhora ali? Parece que alguém da família dela faleceu. Falei, claro, com o maior prazer. E é isso que eu faço, às vezes, alguém no portão que está com algum problema, não tem ninguém para conversar, às vezes o agente percebe que tem alguma coisa acontecendo, eles pedem para mim ir lá falar, porque eles não têm tempo, né? Eles têm que ir lá no balcão e resolver as coisas dele. Então, eu ajudo muito isso aí quando, às vezes, a companhia não tem tempo, não tem pessoal para cuidar, eles pedem. Eu fui lá conversar com a moça, com uma senhora, moça, ela já tem uns 50 anos, talvez. Ela estava viajando com os pais dela e com mais um senhor que tinham vindo visitar um neto que nasceu aqui nos Estados Unidos. E ela estava preocupada de viajar com os 3 idosos, né? Tá. Ela tinha que cuidar com os 3 idosos ali e tudo, né? Ela saiu do Brasil, foi para Detroit, ia pegar uma conexão para Boston. Mas olha que coisa interessante, né? Ela preocupada com os idosos. Quando ela saiu do Brasil, chegou em Detroit, tinha uma mensagem para ela. O filho dela, de 20 anos, que levou eles no aeroporto, dirigindo de volta para casa, teve um acidente e faleceu. Puxa. Você vê?
O que acontece? Ela chegou, conseguiram ver o netinho lá, que eles foram ver, passaram 3 horas lá, já pegaram o avião de volta, daí estão lá em Atlanta. A senhora com os 3 idosos e com a notícia que o filho tinha falecido no Brasil. Daí eu fui lá, conversei, ajudei ela a cuidar dos idosos, peguei água para ela. Tinha um amigo meu que é pastor, que estava embarcando naquele voo, também trouxe ele, conversamos com a senhora, ficamos ali dando uma atenção para ela, entendeu? Por exemplo, os idosos tinham 2 homens, né? Eles não podiam ir no banheiro sozinho, levei eles até o banheiro. Então, esse tipo de apoio, imagina você lá no aeroporto com uma notícia dessa, com 3 idosos, quem que vai cuidar de você? A companhia aérea não tem funcionário. E aí que a gente entra para providenciar atenção especial que você não teria, entendeu? E fazer a pessoa se sentir. Daí, quando os tripulantes chegaram, eu conhecia os tripulantes, falei para eles o que tinha acontecido. Não, pode deixar, a gente cuida dela, a gente, durante o voo, conversa com ela. Então, são essas coisas que às vezes a gente faz, né? Dá essa atenção que você não teria. Às vezes o aeroporto é um lugar frio, né? Você está ali, você não tem com quem conversar, está passando uma dificuldade, né? Tem bastante voluntários? Tem. Como capelão, tem mais ou menos uns 20. Tá. E o aeroporto tem mais alguns, mas ninguém quase vai de fim de semana. Então, eu faço trabalho de fim de semana, que é onde tem menos pessoas, entendeu? Entendi. Então, e problema com a língua também, a pessoa tentando se expressar. É difícil, estressa você não falar inglês direito, né? Sim. Eu chego lá, explico, né? E falo, as pessoas sentem bem que tem alguém que fala a língua ali, né? Então é muito gostoso. Eu faço isso eu falo francês também, tem voos que atrasam em francês. Porque é engraçado, quando você fala na língua da pessoa, você fala para o coração. Sim. Se eu falar com você em inglês, você pode falar, a gente conversa, mas eu estou falando com o seu cérebro. Se eu falar com você em português, eu vou estar falando para o seu coração. Então, está sendo resolvida uma questão lá que uma pessoa só fala português, está tentando falar inglês, e o outro é americano. Eu chego lá e eu consigo fazer essa ponte com o coração da pessoa, né? Sim. Que eu falo português e a pessoa do aeroporto vê que eu falo inglês fluente, eu sou do aeroporto, os dois confiam em mim. Eles estão brigando entre si, mas os dois confiam em mim, eles sabem que o que eu falar vai ser justo, correto e sério, né? Sim. Então, eu consigo fazer esse trabalho, né, de diplomacia, de colocar as pessoas junto. E falando outras línguas, as pessoas te respeitam muito mais, né? Eu tinha um grupo de franceses uma vez brigando com o pessoal da Delta, eu cheguei lá já falando em francês, acalmaram na hora. Já acalmaram, ficaram tranquilos. Só de ver que eu falava francês, eles já reconectaram comigo. Esse cara está do nosso lado, entendeu? Sim, sim. Eles acalmaram e eu pude resolver a situação. Não é interessante como é que... E é um trabalho prazeroso, né? Você se sente muito bem gostoso em realizar, né? E é fantástico. E eu aprendo, tá vendo? Eu aprendo aviação fazendo isso. Sim, sim. O problema é que muita gente de aviação está em escritório trancado. Ele não vê passageiro, ele não sabe como é que é. Ele toma uma decisão num escritório totalmente baseada em números e não sabe como aquilo vai refletir no dia a dia. Entendeu? E eu fico observando como é que funciona um embarque. Eu calculei o tempo de desembarque em vários tipos de avião, só para você ter uma ideia, sei exatamente quanto tempo leva. Então, eu sou meio cientista mesmo, eu meço, eu olho, eu observo, né? Mas muita gente tem cargo de escritório, fica no escritório, perdeu esse contato com o passageiro, né? Você tem que ir lá um dia e ver, né, como suas decisões num escritório estão afetando o dia a dia das pessoas. Né? Exatamente. Peter, avião favorito, companhia aérea favorita e pintura mais bonita, na sua opinião? Olha, eu não vou ter um só, mas o avião realmente, eu cresci no 747, pessoal. Assim, foi o avião que eu mais voei na cabine, voava direto no 747, gostei muito. Nossa, era muito divertido. Pousei, nem sei quantas vezes pousei na cabine de 747. Era muito bonito, era muito impressionante parar ali e olhar aquele avião monstruoso. Assim. Eu sempre gostei. Decolagem, eu gostava de ver o 747. Então, eu sempre tive... É o meu avião predileto mesmo. Assim. Até hoje, ainda nem tem muito cargueiro, né? É muito bonito ver o 747, né? Pintura é difícil. Tinha uma época que... Como que chama? Da Icelander.
Eles tinham uma Sim, pintura muito bonita, um azul, assim, muito bonito, assim, esse tipo de pintura, né? Mas tem uma coisa interessante do livery, que eles chamam, né? Que é tudo. Como você percebe o avião de tamanho diferente por causa das cores. Não sei se você já sim, percebeu. Um sim. 747, os dois são do mesmo tamanho, mas dependendo de como é pintado o avião, você pode ter a impressão que o avião é mais comprido ou mais curto. É legal esses efeitos de ótica que Sim, afetam a gente, né? Como parece que o avião parece ser maior ou ser menor, ou né? ser menor. Dependendo disso, né? Então é difícil, mas eu gostava muito do Icelander, esse era um azul bonito, assim, né? E então ficou muito criativo. Nos últimos anos, eu achei muito legal, que está muito criativo, está muito difícil dizer, porque tem cada coisa bonita por aí. É verdade. A Alaska, algumas companhias da Ásia, que tá difícil de falar que esse aqui é meu predileto aí, porque cada dia vem uma coisa mais bonita. Então, e eu gosto muito, eu vejo muita foto, eu passo tempo em avião aqui. E o que eu gosto muito dos aeroportos da Europa é isso: você vê avião de tudo quanto é lugar, De né? tudo que é lugar, é verdade. Avião que eu nem sabia que existia, né? E ainda, até hoje, eu vou na Europa, paro lá, nossa, nunca vi esse avião, né? Todo dia aparecendo, né? E companhia aérea predileta também, eu acho que é difícil dizer, né? Eu lembro que eu encontrava muito o Ayrton Senna no aeroporto, assim, né? E ele viajava em todas as empresas. Um dia ele estava na Iberia, um dia ele estava na British. Ele viajava onde era conveniente, no horário que era conveniente, para o destino que ele era conveniente, entendeu? Tá. Então, acho que a companhia boa é aquela que está disponível para você no seu aeroporto, no dia que você precisa, na hora que você Na hora precisa. que você Não precisa e com o serviço que adianta, você precisa, né? não adianta ter uma companhia maravilhosa só que não tem o voo. O melhor para você vai ser quem está ali no seu dia, né? É que nem perguntar quem que é a mulher mais bonita. A mulher mais bonita é aquela que está na sua casa, que está com você, né? Adianta Exatamente. saber. Então, é a conveniência. Então, só não sendo ruim demais, as outras coisas dá para a E gente ficou meio administrando. mal acostumado, né? Por muitos anos a gente não teve muita coisa e sobreviveu. Sim, Agora a gente ficou tão mimado, nossa, tem que ter isso, tem que ter aquilo, né? E então o que eu falo, a companhia, eu fui comprar uma passagem outro dia, fui pelo horário, vi que quem era conveniente, estava pouco ligando se tem comida, se não tem. Para mim é importante ter no horário certo, né? Então a sim, gente gosta de conversar sobre isso é melhor. Mas o que é melhor? Melhor é uma coisa meio subjetiva, né? sim, sim. Que adianta ser melhor, mas não tem lá no seu aeroporto, né? E na hora que você quer, né? É Então eu sou verdade. cuidadoso para ficar falando. É que nem falar que a mulher mais bonita. Não tem mulher mais bonita. Todas têm coisas diferentes, né? Sim, E um dia eu fui fazer um voo aqui com a Spirit, que é uma companhia de low cost. sim. Era $100 mais barato do que a Delta, tá? Tá. Você sabe que no aeroporto, na ida, eu comprei um sanduíche, quando eu economizei $100, com $12 eu comprei um sanduíche super chique. E fui comendo no avião da Spirit. Na volta fiz a mesma coisa. Então eu brinco assim, olha, eu comi a melhor comida no low cost. Não, louco. O dinheiro que eu economizei, eu comprei uma comida boa e fui comendo no avião. Então é muito engraçado. Eu dou aula de marketing de aviação, como que você trabalha a mente das pessoas, ficar dependente dessas coisas, né? Sim. E mas se você pensar, sério, uma vez uma mulher aqui brigou porque não mudou a configuração do avião e não tinha o assento do Comfort Plus dela, né? Que ela comprou o Comfort Plus, né? Tá. E não tinha aquele assento e ela tem que sentar num lugar normal. E ela brigando assim. O Comfort Plus era assim 2 inches maior, tá? Era assim, isso aqui mais de espaço na perna. O problema é que a mulher tinha 1,60 m. Era uma mulher pequenininha. Que diferença ia fazer aqueles 2 inches, entendeu? Mas na Sim. cabeça dela, ela pagou, ela queria aquele assento, entendeu? Se E é para tinha mim que assim, tem um metro e $10 no... a mais de comida, entendeu? Sim, se é para mim que tem 1,90 m, É. aí faz Eu ia uma entender diferença. ficar brava, mas ela brava, mulher baixinha, ela sentava num outro assento, não ia dar diferença, né? Então é Sim, engraçado, mas na cabeça dela, ela pagou, ela tinha o direito, eu até entendo ela completamente. sim, Mas não era um motivo para ela também ficar tão assim brava, porque a companhia ia pagar ela de volta, inclusive ia dar um voucher a mais para ela. Mudou a configuração, você sabe, é uma coisa que acontece. Tem várias configurações e às vezes algumas não têm alguns assentos, então sim. acontece no dia a dia.
Mas não é engraçado essa coisa que ela ficou apavorada porque ela pagou pela Economy Plus e era 2 inches a mais de espaço. Isso que eu estou falando, assim, julgar quem é melhor, quem não é melhor, isso é muito subjetivo e depois que você viaja, você nem lembra, sabe? É verdade, é verdade. Ô, Peter, você gosta de música? Gosto de música e uma característica que eu tenho diferente de muitas pessoas, em vez de gostar só um tipo de música, eu gosto de músicas em diferentes estilos. Às vezes eu não Legal, gosto do estilo, mas legal. dentro daquele estilo eu gosto de algumas músicas. Por exemplo, eu não gosto de country, mas eu morei com um cara que era country e Tá, algumas músicas eu ouvi e gostei. Então eu não sim, gosto do estilo country, mas tem umas 3, 4 músicas country que eu gosto daquelas músicas. daquelas Então, em músicas. vários estilos, eu gosto de algumas músicas. Eu gosto de Legal. algumas músicas clássicas, embora eu não ouça música clássica. Então, isso me ajuda muito. E eu trabalhei como engenheiro de som aqui 3 anos, enquanto eu estava Ah, estudando. Então, eu fiz um segundo mestrado em produção de filme, vídeo e televisão. Eu tive tá, que estudar produção de som, né? E legal. por causa disso, eu fiz várias gravações, fui engenheiro de som. Então, eu gostava, né? Mas no Brasil, eu sempre gostei de música popular brasileira, né? Tá. E gostava. Uma coisa legal falando em música, a Delta aqui tem um sistema no check-in que você pode ir no computador, entrar na internet e pôr o som na sala de embarque. Olha, Então é muito comum alguns funcionários que estão lá, eles entram, eles pegam um negócio de música brasileira e toca na sala de embarque. ah, legal, É legal. muito legal. A Varig fazia isso às vezes quando você embarcava, você entrava no avião, estava tocando no avião música brasileira. Música Eu achava brasileira. legal, parece que já te prepara no clima, sabe, do voo, Sim. né? Então, E às vezes, estou lá qual, na sala. Hã? e qual a música que você, no dia que você está assim, "Puta, hoje eu preciso dar uma descansada, preciso dar uma relaxada, eu vou colocar essa música. Qual o estilo e Olha, qual eu não quero banda, falar para, cantor? senão eles podem descobrir minha idade aí, mas eu sou muito smooth R&B and classic soul. Eu sou muito assim, música dos anos 70, 80, o Motown. Eu gosto muito Legal. desse tipo de música assim, de Motown, assim. Elas são relaxantes assim. Algum, Algumas músicas instrumentais eu gosto também. algum em específico? Olha, não sei, eu ouço um pouquinho de tudo aí. É que eu falei, eu não sou muito do estilo, mas de algumas músicas em especial. No Brasil eu via MPB muito, conheci muito MPB, até hoje sei cantar as músicas, eu sei recitar Vinícius de Moraes de Tudo, ao meu amor, serei atento. Até hoje eu sei recitar tudo aqui, né? Legal. E gosto muito de MPB clássico, MPB da década de 70, 80, eu gosto muito, né? Ivan Lins, cresci com o Clube de Esquina, né? Lô Borges, essa turma aí, né? É Legal. uma música muito gostosa. É triste que muita nova geração não conhece essa música bonita brasileira, né? Eu sou suspeito a dizer, eu acredito que a nova geração não conheça nem o que é música boa, É né? verdade, né? Mas já visto pelo que estão ouvindo por aí, eu não quero entrar em É. pormenores, mas não conhece música boa, infelizmente, né? Porque O que eu gostava da MPB é que a música às vezes fala o que você pensa, mas não consegue se expressar, né? Você sim, sente uma coisa, você pensa, mas você não consegue falar. Daí você ouve uma música, você fala, nossa, era exatamente isso. Isso que eu acho legal, né? A MPB tem muito isso, tem coisas que você pensou, mas nunca conseguiu se expressar, né? Por exemplo, em avião, eu gosto muito da música chamada Encontros e Despedidas, do Milton Nascimento. O trem que chega é o mesmo trem da partida. Isso eu sempre liguei muito no aeroporto, na sim, aviação, né? sim, Porque a aviação é isso, né? Tem um que está sim, chegando, outro está feliz, mas tem um que está partindo e outros estão tristes, né? sim, Então, verdade. essa música, para mim, foi escrita como trem, mas para mim funciona também como aviação, sabe? Como avião, né? É. É verdade. Então, É isso aí. Peter, muito obrigado. Obrigado de coração por ter aceito o convite, por ter participado aí do nosso Papos da Aviação. Eu vou deixar aqui mais um outro vídeo aí, se você quiser assistir,
Acesse aí o nosso canal Rock Aviation. Se você gostou, deixe seu likezinho, compartilhe esse vídeo, ative os sininhos para as notificações e se inscreva no canal. Muito obrigado, Peter. Valeu, galera.